Olá amigos, futuros mestres da oratória. Hoje temos mais um vídeo aqui no canal e vamos falar mais uma vez sobre o medo de falar em público. Trouxe algo muito interessante para o nosso episódio de hoje. Eu fiz uma enquete no Instagram, fiz uma pergunta bem legal, que era duas coisas que eu sei que causam muito medo nas pessoas. Uma, que é chegar naquela pessoa que você gosta, né? Aquela pessoa que você de repente acha bonito, que você gostaria de ter um romance, né? Seria o que a gente chama hoje de crush. Então eu perguntei para as pessoas o que era mais difícil, falar em público ou chegar no crush, né? Abordar o crush, dizer para ele o que você sente, ou para ela o que você sente. E eu tive um resultado bem legal. Eu fiz essa enquete tanto no Instagram quanto no WhatsApp e eu vou mostrar para vocês agora a estatística que eu acabei obtendo com isso e vocês percebem que foi um resultado muito apertado, né? A diferença entre as duas coisas foi pequena. Com algumas respostas que eu recebi também no WhatsApp, a gente vê que realmente para as pessoas falar em público é um pouco mais difícil do que chegar no crush, mas a gente sempre soube que chegar na pessoa que você gosta é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Então, se falar em público é algo que supera o medo, né, de ser rejeitado pelo crush, a gente percebe que realmente falar em público é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar. Eu fiquei muito intrigado com essa dificuldade que as pessoas veem em falar em público, né? Realmente parece ser algo que incomoda todo mundo de uma forma geral. Então eu resolvi fazer um pouco além. Eu abordei algumas das pessoas que responderam que falar em público era mais difícil na enquete e pedi para que elas me enviassem um áudio dizendo por que elas acham que falar em público é tão difícil. E o resultado ficou bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui agora de alguns áudios que eu recebi. Esse é o primeiro áudio. Falar em público sempre foi difícil para mim. Eu fico muito ansiosa antes mesmo da apresentação. Acho que a pressão de que tudo tem que sair bem me deixa mais nervosa ainda. E quando chega a minha vez, eu travo e não consigo falar nada. O meu medo é que as pessoas estão pensando sobre mim e da avaliação do professor. Olha que interessante. Então, uma das pessoas que falou para mim que tem medo de falar em público, que falar em público é muito difícil, a gente percebe que o que mais prejudica ela, pela própria fala dela, é a expectativa. Então é aquilo que acontece antes dela propriamente falar em público. Então ela fica tão preocupada em como ela vai ser avaliada, em como ela vai ser julgada, em como as pessoas vão entender ou prestar atenção naquilo que ela está falando, e principalmente o que o professor vai fazer, o que o professor vai avaliar, como é que vai ser a nota. Todos esses pensamentos, ela vai juntando aquilo e vai aumentando a ansiedade dela. E isso faz com que ela trague. Olha que interessante. Então, esse depoimento, ele serve para que a gente possa entender uma coisa muito importante na questão de falar em público. Aqueles minutos que antecedem, aquelas horas, aqueles dias que antecedem um momento importante, que é você participar de uma reunião, uma palestra, uma aula, apresentação de um trabalho na faculdade, na escola, enfim. Esse momento que antecede o dia dessa apresentação, ele deve ser bem trabalhado. Você tem que estar tranquilo. Você tem que chegar no dia da apresentação tranquilo. Olha, é impossível que você não vai pensar na hora da sua apresentação. Mas você tem que procurar relaxar o máximo possível, procurar esvaziar sua mente, procurar fazer atividades que possam desgastar suas energias para que você não alimente essa ansiedade. Porque a ansiedade que é realmente o grande vilão da história. Porque quanto mais ansioso você fica, com mais vontade de não fazer a apresentação, você acaba ficando. Porque é diferente do medo impulsionador. O medo impulsionador é aquela vontade de querer fazer bem feito. É aquela vontade de falar assim, nossa, eu tenho que arrebentar hoje, eu tenho que chegar lá e tenho que mandar muito bem. Então isso aí os grandes palestrantes têm. Agora, esse outro medo, né, que é o medo da ansiedade, que nossa, eu vou ser mal visto, eu vou ser olhado por todos, eu vou ser mal avaliado, eu vou falar alguma coisa errada, e isso faz com que a gente fique ansioso e essa ansiedade é o que nos prejudica. Então, a dica para vocês que de repente se enquadram nessa mesma situação é procurem esvaziar o máximo possível as energias, né? Gaste energia, faça atividades físicas, faça tudo que você puder para relaxar, para ficar tranquilo, tá? Aquela atividade que você gosta de fazer, faça na semana que antecede a sua apresentação. E antes da sua apresentação, não fique preocupado pensando, nossa, eu vou ter que apresentar isso, aquilo, outro. Simplesmente fique tranquilo, relaxado e na hora de fazer, faça. Agora, tem coisas que vão te ajudar. Não chegue, por exemplo, atrasado no dia da apresentação, porque a correria vai fazer com que você
tenha muita adrenalina e outras coisas que podem gerar uma energia negativa para você. Então fique tranquilo, chegue mais cedo no dia da apresentação, tome uma água, relaxe, não fique pensando na apresentação. Quando outras pessoas estiverem falando, não fique pensando que aquele pensamento, eu sou o próximo. Fique pensando literalmente no que você precisa aprender ali, no que você pode absorver de conteúdo. E uma dica, você quer mandar bem, você que, por exemplo, faz uma faculdade, ou está num trabalho em grupo, alguma coisa na escola, se você quer mandar bem, grave partes das apresentações dos outros grupos e depois traga um pouco disso para a sua apresentação. Por exemplo, você fala, como fulano disse, isso é muito legal por causa disso. Ou seja, você não só mostra que você está muito confiante para fazer isso, como você também faz conexões com as outras apresentações que foram feitas. E isso aumenta a sua credibilidade e a sua autoridade diante da plateia. Vamos ouvir um outro áudio que é bem interessante também. Então, a dificuldade que eu tenho de falar em público é que quando eu vejo as pessoas me olhando, aquele tanto de gente, eu fico pensando que elas estão esperando alguma coisa de mim. E eu tenho medo de errar, de falar alguma coisa errada. E ao ficar com esse medo, parece que vem um branco na minha cabeça e eu não consigo, às vezes, lembrar das coisas que eu preciso falar. Eu fico travada das pessoas ficarem me olhando. Olha, esse é bem parecido com o anterior, mas tem diferenças cruciais. O anterior fala dos momentos que antecedem a apresentação, então é aquela expectativa do que vai acontecer. Nesse depoimento a gente viu que a pessoa está falando no que já está acontecendo, ou seja, no momento que a apresentação já acontece, no momento que as pessoas olham para ela. Então no anterior nós vimos aquele medo de que as pessoas iriam olhar e pensar, aqui não, aqui já está acontecendo. As pessoas estão olhando e o fato das pessoas estarem olhando para ela, ela sente que tem que passar uma mensagem positiva, que tem que passar uma mensagem correta, que ela está sendo avaliada, julgada. E isso faz com que ela dê branco. E isso é algo muito comum, dar branco na hora das apresentações. E por isso que é muito importante a questão do preparo. Não estou dizendo que a pessoa desse depoimento não esteja preparada, não é isso. Mas quando eu falo de preparo, é que quando você está muito preparado para o conteúdo, mesmo o branco ele fica pequeno perto do preparo. Por quê? Muitas vezes a gente sabe alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um outro canal onde eu falo de Excel. E por mais que eu entenda de Excel, saiba bastante de Excel, seja reconhecido por isso, quando eu vou fazer uma aula, eu tenho que me preparar para aquela aula, porque senão pode acontecer coisas que eu não previ. Então, se eu, por exemplo, estiver dando uma aula e acontecer alguma coisa imprevisível e eu não estiver preparado para aquilo, eu posso ter um branco na hora, eu posso ter uma situação até constrangedora, ainda mais por ser referência em um determinado assunto. Então, a dica nesse caso, preparação. A preparação aqui para esse depoimento é mais importante do que toda aquela liberação de energia do anterior. Porque no anterior é mais a ansiedade que está causando todo aquele travamento. Nesse caso aqui eu percebo que é a preparação. Se você se prepara melhor, você consegue ter confiança para chegar na plateia e falar assim, olha, eles estão esperando uma grande apresentação e eu vou fazer uma grande apresentação porque eu sei, porque eu domino, tá? E eu vou dar uma dica para vocês, antes eu vou mostrar aqui uma imagem que eu recebi também que eu achei bem interessante, né? Foi um outro relato, eu vou até abrir aqui para vocês, vou mostrar aí na tela. Olha que interessante esse relato, esse foi diferente de tudo que eu já tinha visto. Essa pessoa, ela diz que ela tem tanto medo de falar em público, ela trava literalmente quando ela vai falar em público, que ela não sabe o que fazer, né? Se ela vai passar alguma vergonha, ela tem vontade de jogar as coisas no chão, até mesmo agredir alguém, empurrar ou cair no chão, são coisas que acontecem com ela. Ela tem um nervosismo extremo quando ela precisa falar em público, e isso é algo mais comum do que a gente imagina. Então, quando a gente fala da questão de falar em público, né, inclusive eu quero primeiro agradecer as pessoas que mandaram esses depoimentos, recebi outros, mas escolhi esses aqui porque eu achei eles bem interessantes para o nosso vídeo de hoje. Mas nos três casos, e principalmente nesse terceiro, a gente tem que descobrir a fonte do problema. O que nos causa medo, o que nos causa ansiedade, o que nos causa nervosismo, o que faz a gente ter branco. Por exemplo, se você está tendo branco porque você está muito preocupado com o que as pessoas vão achar da sua apresentação, é um sinal de que talvez você precise se preparar melhor, tá? É um sinal. Então você se prepara melhor e começa a observar como é que serão as suas apresentações. No caso do outro, que é quando você está tendo aquela ansiedade muito antes de fazer a apresentação, você já está considerando que as pessoas vão te julgar como uma apresentação ruim, ou como um mau apresentador, ou como alguém que não fala bem em público,
você tem que se livrar desse pensamento, você tem que gastar energias que vão alimentar esse pensamento. Então, faça atividades, faça outras coisas, e claro, se prepare também, sem preparação não adianta. Mas gaste energias, consuma bastante energia, né, do seu corpo, fazer uma quantidade física ou alguma coisa que te dê prazer, né, ler um livro, ouvir música, enfim, não fique pensando nessa atividade. E até mesmo no dia, o importante é que você esteja relaxado, é mais importante que você se preocupe com você nesse momento. E essa é uma dica que vale para os 3, tá? Para os 3 depoimentos que eu recebi. Pense em você, não pense nos outros. Seja um pouco egoísta. Um pouco de egoísmo na hora de falar em público vai lhe fazer bem. Eu acho que na vida todas as coisas podem fazer bem ou mal. O que vai influenciar isso é a questão da quantidade. Quando eu falo que egoísmo pode fazer bem para você nessa hora, é que quando você começa a preocupar consigo mesmo, você, de uma certa forma, você está pouco se lixando porque as outras pessoas vão pensar. E eu não estou falando isso como alguém que quer menosprezar os outros ou ser arrogante. Por favor, não é nada disso. Apenas que eu quero que você fique tranquilo. Quando você pensa, nossa, eu preciso impressionar o outro, nossa, eu preciso agradar aquela plateia, eu preciso fazer aquele público gostar disso, é muito bom. Mas quando isso começa a fazer você ficar muito preocupado, tenso, nervoso, passar mal, ou como no caso desse depoimento, né, até com vontade de agredir alguém, isso não está legal. É mental que você pense primeiro em você. Por que você quer falar em público? Por que você quer fazer uma boa apresentação? Para agradar as outras pessoas? Isso é uma boa resposta, mas não é a melhor. Então você deve falar bem em público porque, de uma certa forma, isso deve te dar uma sensação de bem-estar. Quando eu faço uma apresentação, a primeira coisa que eu penso é: se eu falar de tal assunto, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar confiante? Eu vou ficar satisfeito com o resultado? E se eu usar outra abordagem, será que eu vou ficar mais satisfeito? Então, eu prefiro primeiro pensar em mim mesmo. Como é que eu estarei falando? Depois que eu penso na minha parte, ou seja, como eu quero falar aquilo, aí eu começo a pensar na plateia. Eu sei que isso é meio controverso, isso que eu estou falando. Talvez acho que a maioria das pessoas que falam de oratória jamais vão dizer isso para vocês. Eu falo sempre, olha, tem que se preocupar com a plateia, tem que se preocupar com o público. Mas eu vou dizer para você que, pela minha experiência, né, de muitas apresentações ao longo de mais de 15 anos, você tem que pensar primeiro em você, em como é que você fica tranquilo. Porque quando você pensa primeiro em você, você ganha confiança, você ganha tranquilidade, você consegue contornar problemas, você consegue controlar a situação e com isso você consegue fazer boas apresentações, porque você está tão confiante, você está sabendo que você realmente é bom naquilo, né? Talvez você esteja na primeira apresentação da sua vida, na segunda, na terceira vez. Você está tão confiante, você se preparou para o tema, você trabalhou todas as questões, você levou um monte de coisas em consideração e você está confiante naquele momento. Você fala assim, não, eu escolhi a melhor forma de apresentar, eu estou confortável. Aquele nervosismo inicial, nos primeiros 10 segundos, ele vai se transformando e com o tempo você não sente mais aquele friozinho na barriga. Só fica a sensação de prazer. E aí você consegue fazer uma boa apresentação. Então, essa dica, né, uma dica, vamos dizer assim, totalmente fora da curva, né, é a dica do egoísmo. Seja um pouco egoísta nas preparações, tá? No momento de você que antecede a apresentação em público. Pense em você, no que te deixaria confortável, no que te deixaria numa zona mais tranquila, não uma zona de conforto, mas numa zona mais tranquila, para que você possa fazer uma apresentação legal para você. Depois disso, aí sim, será que a plateia vai gostar dessa abordagem também? Porque daí se você vê, não, isso aqui está muito bom para mim, mas a plateia não gosta disso de forma alguma, aí tem duas questões. Ou tem a plateia errada para esse conteúdo que você está falando, e aí talvez tenha que se trocar a plateia, ou talvez tenha que adaptar o conteúdo para a plateia, que daí é um pouco mais fácil. Que adaptar o conteúdo para a plateia é o seguinte, para que vocês entendam. Se eu tenho que fazer uma apresentação para jovens de 14 e 15 anos, a linguagem que eu vou usar, as técnicas, a abordagem é totalmente diferente do que se eu for fazer uma palestra para uma reunião de executivos. Então, entende o que eu quero dizer? Então, às vezes o mesmo assunto, mas falado para jovens de 15 anos e falado para pessoas executivas numa sala empresarial, você vai usar conteúdos diferentes, ou seja, você vai adaptar uma mesma palestra para essas pessoas, o mesmo assunto para essas pessoas. Então isso é outra coisa que você tem que ter em consciência quando você for fazer suas apresentações. Então as dicas de hoje que eu dou para você é: gaste energias assim que possível antes das apresentações. Outra dica que eu dou para você também é que você se prepare cada vez melhor. Cláudio, mas eu já domino muito esse conteúdo, eu já tenho, já estudei muito, já li livros sobre isso. Se prepare. Por mais que você domine aquele assunto, às vezes você vai falar de uma pequena parte dele. Se prepare, estude o máximo daquilo, fale algumas vezes para você mesmo, demonstre que você realmente sabe aquilo.
E ao mesmo tempo que você vai gastar mais energia, que você vai se preparar melhor, você vai ser um pouco mais egoísta no sentido de pensar em você mesmo, e pensar em como você vai ficar confortável na sua apresentação. No momento que você conseguir atingir esse nível de conforto, acredite em mim, as suas apresentações vão melhorar muito. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo sobre sem medo de falar em público. Agradeço as pessoas que me enviaram seus depoimentos, que responderam no Instagram a nossa enquete, e quero convidar todos vocês para curtir esse vídeo, para comentar, deixar sua opinião nos comentários, contar os casos, se você quiser também contar a sua experiência, porque nós somos uma comunidade e o nosso objetivo aqui é ajudar você a se tornar um mestre da oratória, perder totalmente o medo de falar em público e com isso crescer na sua carreira, assumir postos de liderança, tudo aquilo que somente a oratória pode fazer por você. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.